Olá pessoal, sou Caio Fayad, seja bem-vindo ao canal. Nesses 4 meses de governo Bolsonaro, as universidades públicas vêm sofrendo uma série de ataques, entre elas é que a ideologia privatista governamental está produzindo uma série de mentiras sobre as universidades públicas. No vídeo anterior eu mostrei para vocês uma série de dados que comprovam que a universidade pública é a instituição no país que mais produz pesquisa. No vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco como que as instituições públicas de ensino superior estão divididas nas regiões do Brasil. Os dados apresentados nesse vídeo foram retirados da plataforma EMEC. O primeiro dado que eu mostro para vocês é como o total das instituições de ensino superior estão distribuídas entre as regiões brasileiras. Como podemos ver aqui neste gráfico, nós temos o maior número das instituições de ensino superior concentradas no Sudeste brasileiro, onde nós teremos aqui mais de 1.000 instituições privadas localizadas no Sudeste. No entanto, é importante que a gente analise os dados não só pela totalidade de instituições de ensino superior, mas também analisar nas diferentes categorias acadêmicas. Neste slide, nós temos aqui os dados tanto das faculdades quanto dos centros universitários. Como a gente pode ver, nós temos uma preponderância das instituições privadas em relação às instituições públicas. E um outro dado que nos chama a atenção é a concentração de instituições no Sudeste. No entanto, quando a gente analisa as universidades, nós temos agora um padrão diferente. Observem que nas regiões Sudeste e Sul, nós temos um número maior de universidades privadas do que de universidades públicas. Mas, quando a gente analisa os dados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós vamos ter um número maior de universidades públicas do que privadas. O que isso significa? Que nas regiões mais pobres do Brasil, como o Norte e o Nordeste, o poder público participa de forma mais intensa porque existe uma carência da iniciativa privada nesses locais. Observem no gráfico que nós temos apenas 2 universidades privadas listadas no norte do Brasil. Agora, se você vai em Manaus, como eu tive recentemente prestando o concurso do IFAM, você vai ver uma série de instituições privadas desses grandes grupos, como a Anhanguera, como a Unip. A Unip, de fato, é uma universidade privada e, de fato, ela está em Manaus. A questão é, por que ela não é contabilizada no MEC como uma instituição do norte do Brasil? Então, vamos analisar aqui o caso da Unip, para a gente entender por que a Unip não está cadastrada como uma universidade do norte. Observem que a Unip ela possui 32 campi. No entanto, apenas 5 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. E todos esses 5 programas estão localizados na cidade de São Paulo, já que ela é uma universidade paulista. O caso da Unip, ela é um exemplo do que muitas universidades privadas fazem no Brasil. Elas obtêm o título de universidade na sua cidade sede e aí ela é liberada para ampliar, para ter novos campos em outras localidades do Brasil. No entanto, nessas localidades, ela vai ofertar apenas graduação e especialização. Ela é uma universidade na cidade sede, mas ela se comporta como faculdade nas outras localidades. A título de comparação, eu trouxe a Unesp, que é uma das universidades públicas do estado de São Paulo. Assim como a Unip, a Unesp também tem mais de 30 campi. No entanto, por ser uma universidade pública do estado de São Paulo, todos esses campi estão localizados no estado de São Paulo. No que tange ao programa de pós-graduação, nós temos aqui uma grande diferença entre a Unesp e a Unip. A Unesp possui 150 programas de pós-graduação espalhados por todo o estado de São Paulo. Com isso, a gente consegue ter claramente grande diferença entre o que é uma instituição privada e o que é uma instituição pública. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é como as organizações acadêmicas públicas e privadas estão distribuídas em cada região do Brasil. No norte nós temos que 64% das instituições de ensino superior públicas são universidades, enquanto que as universidades privadas correspondem a apenas 1% de todas as instituições privadas de ensino superior do norte do Brasil.
Partindo agora para o Nordeste, novamente, o que a gente observa? Que o poder público investe mais em universidades, portanto, em pesquisa. Já as instituições privadas, 91% das instituições são faculdades, ou seja, são instituições que ofertam graduação e não têm obrigatoriedade de fazer pesquisa. No Centro-Oeste, a gente tem o mesmo perfil, onde 45% das instituições públicas de ensino superior são universidades, enquanto que as instituições privadas, a grande maioria, 92,1%, são faculdades. No Sudeste, na questão da iniciativa privada, mantém-se o mesmo perfil, que é o maior número de faculdades. Observem que 85% delas são faculdades. Já na instituição pública, nós temos um aumento das faculdades. Isso acontece porque, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós temos as faculdades de tecnologia, que são as FATECs e as FAETERGs. Na região sul, nós temos novamente instituições públicas, as universidades em sua grande maioria, e nas privadas, ainda uma preponderância das faculdades em relação às universidades. Vamos tratar agora um ponto importante, que é o programa de pós-graduação, que a gente está chamando aqui de PPG. Observem aqui nesse gráfico que nós temos uma inversão. Até então, o que nós vimos? Que as instituições de ensino superior privado são a maioria no Brasil. No entanto, quando a gente parte para o programa de pós-graduação, isso se inverte drasticamente. A gente vê que a maior parte dos programas de pós-graduação, ou seja, de pesquisa no âmbito de mestrado e doutorado, elas são ofertadas pelas instituições públicas. Aqui neste gráfico, nós temos justamente isso, as quantidades de programas de pós-graduações públicos e as quantidades de programas de pós-graduações privados. Quando a gente analisa a distribuição em termos de porcentagem dos PPGs públicos e dos PPGs privados, o que nós vamos ter? Observem que no caso das instituições públicas, nós temos uma maior distribuição regional dos programas de pós-graduação, enquanto que nas instituições privadas nós temos uma alta concentração nas regiões sul e sudeste. Nós vamos ter que mais de 82% dos programas de pós-graduações privados estão na região sul e sudeste. Aqui eu trago para vocês uma correlação, uma tentativa de correlação entre a população que nós temos em cada uma das regiões e os PPGs públicos e privados. Se a gente comparar as porcentagens da população no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste com os programas de pós-graduações públicos, nós vamos ver que existe uma certa equiparação. Observem que 28% da população está no Nordeste e 23% dos programas de pós-graduação públicos estão no Nordeste. Observem aqui, 14% da população está no Sul e 19% do programa de pós-graduações públicos estão na região Sul. Agora, quando eu observo as porcentagens dos programas privados, nós vamos ver uma enorme discrepância. O que isso nos indica? Que a universidade pública ela está fortemente relacionada com a redução das desigualdades regionais. Já a instituição privada ela está relacionada com a concentração das desigualdades, porque observem, o fato de ter o maior número de pós-graduação privada no Sul e Sudeste significa algo que é claro. Instituição privada é uma empresa, portanto ela vai atrás de onde está o dinheiro. Se no Sul e no Sudeste é onde se concentra as pessoas com maior poder aquisitivo, logo serão nessas regiões onde elas vão se concentrar. Eu mostrei para vocês uma série de dados que infelizmente não tem como a gente aqui trabalhar com maiores detalhes. Justamente por isso que eu vou deixar para vocês esses slides, vou deixar no meu blog, e vocês podem pegar esses dados, compartilhar, desde que vocês citem a fonte que foi gerada, que é o canal aqui do YouTube. Para finalizar, acho que é importante a gente frisar que universidade pública e universidade privada, elas têm objetivos diferentes. A universidade privada ela é uma empresa, portanto ela visa lucro. Então ela vai ser instalada em localidades que possam ofertar o lucro que essa universidade privada deseja.
A universidade pública, ela tem um outro caráter. Ela tem um caráter que está relacionado na construção de uma identidade nacional, está relacionada na construção de uma soberania nacional e, portanto, ela está também atrelada à redução das desigualdades nacionais. Então, se você compara em termos de localidade, você vai ver universidades públicas em cidades interioranas do Brasil. Agora, dificilmente você vai ver uma instituição privada. Nós temos aqui no Brasil programas de pós-graduação privados que custam mais de R$3.000. Você acha que uma universidade privada instalaria um campi no interior do Brasil, onde as pessoas não têm condições de pagar R$3.000 em um programa de pós-graduação, em um mestrado e doutorado? O objetivo que eu trouxe aqui para vocês é apresentar esses dados, mais do que a gente trabalhar todos eles com detalhes, é a gente ampliar a nossa ideia do que de fato significa ter universidade pública no Brasil. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, dá o like e principalmente que vocês comentem aqui no canal, porque a proposta é que a gente dialogue sobre esses dados, que a gente dialogue sobre a nossa realidade, para que junto a gente consiga reverter essa fábrica de fake news que estão sendo feitas sobre a universidade pública. Abraços do Caio Fayad.